E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, certo? Dessa vez eu vou comentar sobre este livrinho aqui, não é? Livrinho bem pequeno, de bolso, Sofrimentos do Jovem Weather, não é? Recentemente eu li esse livro aí pela terceira vez, vou guardar ele, que ele não será mais útil. Eu li ele recentemente, pela terceira vez, não estava numa viagem, um pouco entediado, então eu decidi levar esse livro para eu poder passar o tempo. Li ele em 3 dias aí. E é um livro que basicamente eu gosto muito, né? Nota-se pelo tanto de vezes que eu li, não é? E eu vou explicar aí um pouquinho porque eu gosto tanto desse livro, não é? Como ele influenciou a minha vida, por assim dizer. E vou mostrar aí alguns apontamentos filosóficos aí, algumas conclusões que eu pude tirar dessa obra, certo? Então vamos lá, não é? Primeiramente, o que você precisa saber sobre esse livro, não é? Eu não vou falar muito sobre ele para não dar spoiler, né? Para não ficar falando demais sobre o livro, porque você tem que ler o livro para você poder saber o conteúdo que está nele e você apreciá-lo aí da melhor forma possível, certo? Ele é um livro, ele é um romance epistolar, ou seja, ele é um livro escrito por meio de cartas, não é? Tudo que acontece no livro são cartas, não é? São por meio de cartas que os acontecimentos são narrados, certo? Então são as cartas aí que o Éder direciona ao amigo dele, o Guilherme, certo? E tem algumas cartas também que vai ser a Carlota, não é? Mas no geral o livro ele é feito, né? As cartas são feitas todas para o Guilherme, né? Só algumas poucas ali que não. Mas, não é? Lá pro finalzinho do livro a gente vai ver ali que o editor, não é um suposto editor, não é? Vai adentrar ali no livro para nos explicar certas coisas, certo? Mas no geral é um romance epistolar, o que dá um caráter aí mais subjetivo à história, não é? O livro, a história é bem simples, basicamente a gente tem ali o garoto Éder que conheceu a Carlota, não é? Que é uma menina que ela é comprometida, não, uma mulher comprometida com o Alberto, certo? E o Éder se apaixona intensamente por ela, não é? Tem ali toda aquela paixão intensa, não é? Aquela paixão impetuosa, não é? Aquele amor, famoso amor romântico, né? Que a pessoa, né, se perde de si mesmo, né? Que ela deposita ali toda a sua felicidade no outro, né? E que quando ele é rejeitado, né, ele cai ali em profundo vazio, em profunda angústia, desgosto, não é? Então é esse tipo de amor aí romântico, não é, que a gente vê aí retratado no livro, não é? É basicamente isso. Eu não vou falar mais tanto assim da história. Agora eu vou me concentrar um pouco mais aí no autor, porque a gente não pode separar a obra do autor. Né? O autor, a gente tem que entender o autor para a gente poder compreender a obra. Até porque é uma obra que o Goethe depositou muito de si no Éder. Então, praticamente ali metade do personagem foi construído poeticamente e metade do personagem é o próprio Goethe que escreveu o livro, correto? Então, vamos lá. O Goethe ele era simplesmente ele é um indivíduo assim fenomenal. Ele era filósofo, ele era jurista, foi político, ele foi cientista, né? Estudou botânica, estudou óptica, né? Fez teoria das cores, né? Ele criou a teoria das cores. Ele foi artista também, né? Que escreveu muitos livros, né? Ele escreveu o Éder, ele escreveu o Fausto, né? Então, assim, ele era filósofo também, não sei se eu já disse isso, mas é tanta coisa que ele já foi que a gente até se perde, não é? O cara era simplesmente ali um grande generalista, ou seja, ele se dedicava a várias áreas do conhecimento, ele não se limitava somente a uma área do conhecimento, e ele também foi um indivíduo que viajou muito, ele viajou para várias cidades aí da Europa, não é? Então, ele era um indivíduo que realmente não gostava de se prender somente a algo, ele gostava de obter o máximo de conhecimento possível acerca de tudo, não é? E isso eu acho muito interessante, não é? É uma coisa também que eu gosto de aplicar na minha vida também. Então eu sempre busco conhecimento de filosofia, de psicologia, não é? Enfim, eu sempre gosto, me interesso muito por essas áreas, não é? E eu sempre busco pesquisar aí bastante sobre elas, não é? Porque eu me inspiro muito no Goethe nesse sentido aí, certo?
E a gente precisa entender o seguinte, quais são as características psicológicas ali do Éder, não é? Pra gente compreender ali melhor o seu pensamento ali, o pensamento do Goethe. O Éder ele é extremamente sentimentalista, certo? Ele é ultra sentimental, por assim dizer. Então isso já revela pra gente aí que o Goethe é um indivíduo sentimental, não é? E note-se isso quando você lê a biografia dele ali no final do livro, que ele teve vários relacionamentos amorosos, não é? Ele conheceu várias mulheres, ele se apaixonou por muitas mulheres, teve várias desilusões amorosas, não é? Então ele era realmente um indivíduo bem sensível, não é? E isso não é necessariamente algo ruim, e ele vai desenvolver isso melhor aí no livro, certo? O Éder ele também tem um culto à natureza, não é? Ele tem ali aquela exaltação da natureza, não é? Que o natural tem algo de divino, né? De místico, não é? Isso é algo que eu acho interessante, que eu acho muito legal e que também é algo que eu me identifico bastante, porque eu também gosto muito da natureza e eu enxergo também, assim como o Éder, algo de divino na natureza também, não é? E o Éder também, não é? Como a gente já viu, ele é um indivíduo bem impetuoso, ou seja, quando ele tem ali um objetivo, ele não mede esforços para alcançar o objetivo dele, ele não se importa com as consequências dos seus atos, que é bem também parecido com o Goethe, certo? E então a gente tem ali as principais características dele, ele é sentimental, né? Ele tem ali todo esse culto à natureza, ele é impetuoso, certo? E ele também ele tem uma aversão ali à racionalidade, por assim dizer, a exacerbação também da racionalidade, o que é algo muito característico do pensamento do Goethe. O que o Goethe pensava, pessoal? O livro ele foi escrito em 1774, ou seja, foi bem na época ali do iluminismo, né? Tava tendo ali aquela exacerbação da razão acima de tudo, não é? Que a razão ia levar o mundo para a evolução, né? Para o crescimento, né? Para o progresso, não é? E o Goethe ele não concordava com isso, né? Ele era um ferrenho aí crítico do iluminismo, até porque era da corrente romântica, não é? Então o romantismo ele se opunha bastante aí ao racionalismo do iluminismo, certo? Então o Goethe ele, né, ele não gostava muito desse racionalismo exagerado, dessa objetividade, não é? Ou seja, ele valorizava mais ali os sentimentos, não é? As coisas do coração, não é? Basicamente assim, né? Só que no livro isso vai ser representado de uma forma muito exagerada, não é? O que a gente consegue perceber ali no livro é que o Goethe ele se representou no Éder, porém de uma maneira exagerada, não é? Na verdade, ele não é daquele jeito. Ele se exagerou para poder o personagem se tornar mais poético e mais, eu diria até que agradável de ser lido, não é? Mas essas são as ideias do Goethe. E, de certa forma, eu concordo com o Goethe, certo? Eu acho que é o seguinte, você não tem que dar todo esse valor aí à racionalidade e nem mesmo aos sentimentos. Você tem que fugir desses extremos, né? Nem ser sentimental demais, mas também não ser tão, tão racional demais. Porque se você for sentimental demais, não é? Você vai acabar sendo imprudente, você vai acabar cometendo aí muita besteira na vida. Mas também se você for muito racional, você vai se tornar alguém muito, muito frio, não é? A vida não vai ter nenhuma graça sem os sentimentos. Não é? A vida vai perder totalmente de certa forma ali, o sabor, não é? Ali vai perder ali a sua característica mais divertida, até porque é impossível, não é? Você não sentir nada, não é? Se você fica reprimindo os seus sentimentos, não é? Quer ser racional demais, na verdade você só está mesmo fazendo mal a si mesmo e se tornando cada vez uma pessoa angustiada, não é? Os sentimentos eles vão ficar presos assim dentro de você, você vai carregar aquela angústia, assim, aquela coisa ruim no peito, não é? De tanto reprimir os sentimentos. Então, você tem que encontrar ali um meio termo entre a razão e os sentimentos, porque ambos são importantes, não é? Os sentimentos eles estão aí, não é, para serem sentidos realmente, não é? E a razão ela é um instrumento que a gente usa, não é, para poder enxergar melhor o mundo, né, para tirar conclusões melhores, mais acertadas acerca do mundo que nos rodeia,
certo? Mas os sentimentos também são importantes, não é? Eles têm que ser experimentados, eles não podem ser reprimidos, eles têm a sua utilidade, não é? E eles são importantes aí para nós, eles têm a sua importância, não é? Para a gente, não é? A alegria, por exemplo, ela motiva, não é? A tristeza, ela te põe para refletir. O tédio, ele pode fazer você ter aí novas ideias, não é? O medo, ele te torna mais prudente, não é? A ansiedade te faz planejar o futuro, não é? Talvez futuros riscos, ou enfim, futuros planos. E entre outros vários sentimentos aí, tem a sua utilidade e não devem ser aí descartados, mas sim sentidos aí, mas não exagerados, né? Porque tem pessoas que às vezes exageram demais ali, às vezes acaba até sendo muito aí impetuoso, né? Ali com os sentimentos, né? Exagerando demais e passa do ponto, certo? Outro ponto aí muito interessante aí do Goethe também é a visão que ele tem ali, não é? Acerca da teologia, não é? O Goethe ele é um grande conhecedor ali da Bíblia, não é? Ele constantemente está citando ali passagens bíblicas ali no, no livro, não é? E principalmente ali são passagens ali da Bíblia luterana, ele mostra ali também algumas opiniões teológicas que ele tem, não é? Então, o Goethe ele é um defensor aí do que a gente consideraria aí um cristianismo mais sentimental, não é? E o Goethe, inclusive, ele é um indivíduo aí que foi muito elogiado aí pelo famoso Nietzsche, não é? O Nietzsche ele gostava pra caramba do Goethe, né? Ele tinha o Goethe como um dos maiores alemães que já existiram, não é? Porque justamente o Goethe ele era um indivíduo que era muito compatível, não é, com a filosofia do Nietzsche, não é? Ele era sensível, não é? Então ele se guiava mais ali nessa parte mais sensível, né, instintiva do ser humano, não é? Ele também era um indivíduo também mais espontâneo, né, mais generalista, né? Gostava de estudar muitas áreas do conhecimento, não é? Outro ponto também que o Goethe tinha de semelhança com Nietzsche era essa crítica à racionalidade exagerada, não é? E, claro, não é? O Goethe também era um indivíduo ali. Caramba, agora me faltou as palavras. Ele era um indivíduo também que cultuava muito a natureza, não é? O Nietzsche ele também sempre citava essa coisa do natural, não é? Da natureza, não é? Do ser humano voltar ali ao seu estado natural, ao seu estado humano, não é? E basicamente aí é isso, né, pessoal? Esse aí é o Weather, não é? Eu recomendo que vocês leiam o livro, não é? Um livro muito poético, né? Muito bonita a escrita dele, né? É um livro muito fluido também. Tem ali doses ali do pensamento do Goethe, não é? É um livro muito bom, muito curto, né? Muito bom de se ler, muito fluido. Né? Os personagens são bem construídos, não é? Claro, a gente está falando de um livro romântico, então tudo é bem exagerado, tudo é bem idealizado, não é? Mas isso não tira aí toda a grandiosidade da obra, não é? E a maestria que o Goethe teve em escrevê-la, não é? Basicamente é isso. Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima.